E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma gameplay comentada, né, da final do torneio de duplas que teve aqui na Academia de Duelo. Como eu já disse no recado anterior, no vídeo anterior, e vai ser um recado recorrente, se você se interessar em entrar num grupo de Yu-Gi-Oh! Que vai fazer você se divertir, vai ter vários torneios interessantes, várias interações interessantes, ter pontuação de ligas para ranquear os jogadores e assim diferenciar jogadores mais experientes com menos experientes para poder guiar os jogadores menos experientes a se tornarem jogadores mais experientes e jogadores mais experientes poderem enfrentar jogadores extremamente talentosos e assim todo mundo consegue se divertir e melhorar. Entra por favor nesse Discord, eu vou deixar o link na descrição. Esse foi o primeiro torneio que a gente fez aqui, torneio de duplas. No caso, este duelo aqui vai ser individual, mas o torneio de duplas funciona basicamente que o primeiro da dupla jogava o primeiro duelo e depois jogava a outra parte da dupla. No final das contas, via quem ganhou o duelo e passava. Se chegasse na melhor de três, aí seria um duelo que as duplas decidiriam quem que iria jogar o duelo. Esse vídeo está no canal do Max, ele faz parte do nosso grupo também. Se inscreve no canal dele também, ele também faz um conteúdo de Yu-Gi-Oh! Interessante. E essa gameplay eu vou trazer ela só eu, sozinho, mas nas próximas eu vou tentar trazer com alguém comentando para ficar mais interativo. Enfim, o primeiro duelo a gente pode ver que o primeiro e o segundo, no caso, vão ser o duelo de Eldritch contra as Twin Girls. A mão do jogador de Eldritch aqui vem uma mão razoavelmente boa, com a Rivalry of Warlords. Ele também consegue trazer uma jogada interessante, buscar qualquer carta com a Golden Land. Tem o Raqueiro e o Conquistador que conseguem controlar o jogo, então ele está com uma mão bem interessante, com uma mão boa, já consegue controlar o jogo. No outro caso, o jogador aqui das Twin, ele já abriu com as duas Twin, então ele já está quase como perfeito. Ele também abriu com a Field Spell dele interessante e a Evenly Match, que pode acabar com o duelo por si só, se usada de forma correta, né? Então o jogador de Eldritch vai trazer o Eldritch. Logo em seguida vai ativar o Golden Land, né? Para dar Search na Counter Spell. O interessante é que ele já tá setado aqui tudo. Basicamente com essa Search ele já tem uma destruição, um banimento para controlar o cemitério do oponente, uma Floodgate, que no caso não vai ser tão útil contra as Twin Girls, mas pode calhar, e uma Negate, né? Uma Omni Gate. Então ele tá com o campo quase setado. Por que não vai ser tão útil talvez a Rivalry of Warlords? Porque o deck de Twin Girls funciona a base que ele tem, acho que dois tipos de deck de monstros, assim, principalmente acho que são Fiend e Cybers, se eu não me engano. Então dá pro jogador de Twin jogar ao redor dessa Floodgate. Vamos ver, ele vai fazer a normal summon dele, ativar efeito, ativou a Rivalry, né? De qualquer jeito a Twin consegue fazer a summon porque elas são do mesmo tipo. Vai fazer uma Link Summon de um outro Cyberse, vai destruir o Link. Ele não era Field Spell, foi mal, era Spell contínua. Mas o jogador de Eldritch aqui ele já consegue controlar o jogo. No caso, ele não é mais contínuo, desculpa, era uma Quick. Errei pela terceira vez. Mas o jogador de Eldritch aqui está basicamente com o campo controlado. Ele já tem o cemitério setado, basicamente, que o cemitério para o Eldritch funciona como uma segunda mão. Então ele está numa posição bem confortável. O problema é que o jogador, o Max, né? Ele tem a Evenly Magic, que pode ser um grande problema e pode ser um fator primordial para esse duelo. No caso, eu sou o tipo de jogador que eu gosto de setar tudo na Main Phase 2. Eu acho que o Max aqui, quer dizer, o Soberano, se arriscando e colocando as cartas dele, já por exemplo, se eu não me engano, ele acabou de citar o Conquistador, certo? Eu teria feito isso na Main Phase 2, mesmo não sabendo que o jogador tem a Evenly Match. É uma questão de se precaver. Sempre quando você puder fazer as suas jogadas na Main Phase 2, faça elas na Main Phase 2.
você puder setar, invocar monstros que não vão ser úteis na fase de batalha e tudo mais, faça isso na main phase 2. Normalmente, né, assim, 80% dos casos, vamos dizer. O jogador de Eldritch vai bater, no caso se eu fosse o Max, eu acabaria utilizando agora a Evenly, que é exatamente o que ele fez. O Soberano foi inteligente e acabou gastando o próprio Roaqueiro. O que ele talvez poderia ter feito o Conquistador foi setado agora. Mas se o Conquistador não tivesse sido setado agora, ele poderia ter chamado o Conquistador para destruir o próprio Roaqueiro para ter recurso, ou o outro Eldritch para não ter que banir, né, por causa da Evenly. No caso, ela foi setada agora, então... E por isso que eu tô falando que, no caso, seria melhor ele ter setado isso na main phase 2, porque aí ele poderia ter o Conquistador agora no campo, né? Mas agora o Max ele tá livre para combar, basicamente, graças a Evenly Match. Isso daí foi primordial para controlar o campo, a Evenly Match. Controlar o campo e o duelo. Porque, né, todas as cartas de Eldritch foram banidas e então os recursos dele, ele não tem muito mais como ficar buscando recurso. Isso atrapalha bastante o jogador de Eldritch. Ele vai fazer o combo básico das Twin Girls, de garantir recurso, destruir carta do oponente. Basicamente, o deck de Twin Girls é um deck que é um deck de control, mas que para controlar ele precisa combar bastante, né? Ele precisa do combo dele e a partir do momento que ele tem o combo, ele começa a controlar o jogo. Ele não é um combo que vai te destruir rapidamente, ele vai te destruir devagar, mas... Então ele é meio que essa mistura de combo com control, bem interessante o deck de Twin Girls. Eu acho um deck muito chato de enfrentar, sinceramente. Eu não entendo muito bem como funciona jogando com ele, mas enfrentando, eu sei que eu tenho que me preocupar com isso para ele não conseguir começar o combo dele. Porque se ele não conseguir começar o combo dele, ele não tem como controlar o jogo e o jogo acaba se tornando fácil. Se você está enfrentando ela, se você consegue controlar dessa forma. A partir do momento que ele começa a combar e começa a fazer o combo dele, aí ele vai começar a te outguiar, vai te combar, vai controlar o jogo inteiro. No caso aqui o Max está tomando bastante dano, mas ainda não foi o suficiente para tomar letal. Vamos ver o que o Max faz. Com essa Normal Summon ele já consegue fazer o combo inteiro. Interessante. Vamos ver o que ele faz a partir daqui. Ele se sacrificou, foi pra batalha. Provavelmente ele vai pra Zeus agora. Eu achei uma jogada um pouco arriscada, mas calha. O Zeus é um monstro poderosíssimo. Ele vai ter que jogar, na minha opinião, ele vai ter que utilizar o Zeus agora de uma forma bem concreta, assim, bem correta. Porque se ele vacilar, o jogador de Eldritch consegue virar. A gente consegue ver que aqui que o Max deu 2-0, né, pelo próprio título do jogo. Ia ser legal se eu tivesse mais surpresa. Mas, de qualquer jeito, nessa situação o jogador de Eldritch ele tá com uma certa desvantagem, mas não tanta. Porque se o Max, o Soberano está numa situação um pouco desvantajosa, mas não tanto, porque se o Max utilizar o Zeus de uma forma equivocada, precipitada, o Soberano consegue dar a volta por cima graças aos efeitos do Eldritch de ficar voltando. Né? O problema talvez do Eldritch é que agora ele está começando a ficar sem recursos, principalmente por causa daquela Evenly Match. No caso, o jogador agora também, o Soberano foi inteligente, ativou o Roaqueiro para deixar o Max, não deixar o Max ficar combando infinitamente. Nessa situação, o que eu faria se eu fosse jogador de Eldritch não Soberano? Eu tentaria fazer alguma invocação do extra deck que pudesse ameaçar o Max. No meu caso, eu gosto de ter o Super Dread Notion e o Gustav Max para dar aquele burn de 2000. No caso, eu faria ele. O Max seria obrigado a usar o efeito dos Zeus para não perder. Aí provavelmente, eu não sei se ele tem recurso, o Soberano tem recursos no cemitério. Se ele tiver, ele pode trazer e depois ativar o efeito do Eldritch para poder tirar esses Zeus do campo, né? Se não, aí se ele não tivesse esses recursos no grave, porque se acabou os recursos dele no deck,
Aí eu ativaria... Eu tentaria fazer o Xyz, né? Ou qualquer carta do extra deck que fosse ameaçar esses Zeus. Aí ativaria a pote, torcendo para puxar duas cartas Spell Trap. Enfim, setaria uma, efeito do Eldritch. E aí eu traria ele pra mão. E aí eu teria a opção de ou tirar os Zeus ali, ou eu poderia tentar bater nele. Aí depende um pouco da situação, depende um pouco do que ele vai puxar. Vamos ver, ele acabou utilizando a pote. No caso, ele vai diminuir o ataque dos Zeus ali, negar o efeito dos Zeus. Mas com isso ele não vai fazer muita coisa não. Então acho que foi um pouco inútil o que ele acabou fazendo aqui. Não sei se ele tinha muitas outras opções, eu não conheço o extra deck dele. Foi uma péssima draw. Ó, como você pode ver, ele tinha recurso sim. Ele tinha o recurso aqui do Grave para poder trazer essa carta. Não, putz. Eu não sei se ele tem outras, o Conquistador ou Aquilo no deck. Se ele tiver, ele poderia ter usado essa carta aqui para poder fazer o que eu falei. Se ele também tiver alguma carta no extra deck que fosse ameaçar os Zeus. Não estou dizendo que o Soberano jogou mal, eu não conheço o deck dele, o baralho dele. Eu só estou fazendo uma análise de como se eu estivesse usando o meu baralho de Eldritch, o que eu pensaria em fazer nessa situação. Até porque, na verdade, na minha opinião, nenhum dos jogadores está jogando mal, os dois jogadores estão jogando bem. Mas o Max está se mostrando um jogador extremamente inteligente. Agora, quero ver... Bom, a gente sabe que ele ganhou, né? Mas no caso, nessa situação aqui, por enquanto, me parece bem ímpar, assim, me parece bem tranquilo para as duas situações, qualquer um pode vencer. Embora agora o Max ele tem full combo e é o turno dele, então aí vai complicar um pouco o Soberano. Aí ele vai para letal, agora certeza. E é isso, jogo 2, vamos pro jogo 2. Eu sei que é um torneio de dupla, mas aparentemente quem jogou foram outras pessoas. Vamos analisar um pouco a mão deles. O Soberano aqui tá com uma mão interessante, sem a gente ver quais cartas ele vai puxar. Ele puxou a Skill Drain, que pode acabar com o jogo do Max por si só. Ele também tem um Conquistador e uma Elixir of Scarlet Sanguine, é esse o nome, né? Que pode trazer o Eldritch, então ele pode destruir, já pode começar os recursos dele. Aqui ele tem só Red Reboot, o Max, que pode ser interessante, que pode atrapalhar. No caso, se o Soberano conseguir ativar essa Skill Drain, acabou o jogo pro Max, de certa forma. Ele acabou puxando uma outra Skill Drain e ele tem duas Floodgates aqui que não vão ser tão úteis contra o Max. Essa aqui o Gozen Match pode até ser um pouco mais interessante. O Max, como sexta carta, acabou puxando a Even Match, então, cara, isso pode complicar bastante pro Soberano. Na minha opinião, o Soberano tinha que ter mantido a Skill Drain nessa situação. Eu sei que a Skill Drain ele já tem uma na mão, mas se ele ativa essa Skill Drain, acabou o jogo pro Max. O problema é que o Max de qualquer jeito tinha a Red Reboot, então não sei se o Soberano tinha muitas opções aqui, pra falar a verdade. Eu acho que essa Even Match acabou com o jogo sozinha. Não preciso nem assistir o resto. Não preciso nem assistir. Essa Even Match acabou com o jogo sozinho. Porque agora o Max vai estar livre para fazer o combo inteiro. Ele vai fazer o combinho lá que ele invoca os tokens. Enfim, com duas cartas ele tem um monte de recurso, tira um monte de recurso. Esse combo é muito bom, muito interessante. Deveria ser mais utilizado, inclusive. Vamos ver o que ele vai trazer aqui. IP Mascarena. E aí vem o Travel Twin.
Trazendo a menina de volta. E fazendo a outra Evil Twin. Tá, agora o Max tá praticamente feito. Ele tem a Red Root setada, ele tem a Droplet setada, embora a Droplet no máximo vai servir pra diminuir o dano dos caras. Isso é uma coisa interessante que por enquanto não apareceu muito, mas o deck de Evil Twin tem essas cartas aqui que fazem ele ganhar, o dono do deck ganhar 200 de vida e o oponente perder 200 de vida. Porque como eu falei, o deck de Evil Twin é um deck de control, que ele precisa do combo, né? Então por isso que a Skill Drain seria interessante, ele precisa do combo para começar a controlar. Só que a partir do momento que ele começa a controlar, embora seja só 200 de dano, no final das contas esses 200, essas 400 de diferença que vai se somando no deck de control, no grind game, no jogo longo, acaba se tornando muita coisa. Eu não sei se vai ser relevante neste duelo, mas é só um comentário que eu fiz. Aqui o Soberano acaba puxando a Imperial Order e ele tem a Skill Drain. A Skill Drain pode ser bem útil, a Imperial Order acho que nessa matchup não vai ser tão útil assim. O problema é que nesse jogo não existe side deck, né? Então não tem muito como ele alterar o deck de um duelo pro outro, acredito eu. Talvez nas regras do nosso torneio não fosse permitido. Tá, ele acabou destruindo as duas que ele não sabia o que era. O Max foi inteligente. Ah, ele acabou destruindo a terceira também. Agora o Soberano tá numa situação extremamente complicada. Aquela Evil Match acabou com o jogo sozinha, eu devo admitir. Se não tivesse sido aquela Evil Match, talvez o Soberano até tivesse ganho, principalmente por causa da Skill Drain. E agora é o Unicórnio. Na minha opinião, mesmo que ele não seja letal agora, que ele não dê dano letal, ele acabou com o jogo. Mas eu acho que ele vai pra letal. Ele já tem o suficiente no campo, né? Eu acho. Mesmo que não fosse dano letal, ele já teria ganho o jogo. Porque ele já controlou o campo inteiro. Meus comentários finais sobre esse duelo. O Max se mostrou um jogador extremamente talentoso. E ele tem um pouco de sorte também nesse segundo duelo por causa da Even Match que ele puxou com uma sexta carta. Que no caso, esse duelo, o primeiro duelo se mostrou um duelo bem equilibrado na questão de grind game. O Max acabou saindo na frente, acabou sendo inteligente o suficiente para ganhar. O Soberano não é um bom jogador, se mostrou um jogador competente também. Mas principalmente no segundo jogo, por causa da Evenly Match, o Max, sinceramente, teve essa sorte de puxar a Evenly Match. É óbvio que ele montou o deck, né? Então existe uma certa skill, uma habilidade em montar o deck. Isso é muito importante. Eu digo que faz 60% até mais do duelo o deck que você monta. Mas essa sexta puxada aí foi dolorida pro Soberano. Enfim, é isso. Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, seus comentários, comente o que vocês acham. No próximo review vou tentar trazer alguém para comentar junto comigo duelos. E também entre no nosso grupo de Discord, vai ser extremamente relevante e importante pra gente, pra comunidade brasileira de Yu-Gi-Oh! Master Duels principalmente. E também pra vocês como players que querem se divertir e melhorar como jogadores. Enfim, é nóis. Beijo e abraço. Link na descrição.